Com muita satisfação que nós hoje recebemos aqui em Sete Lagoas, na Academia Prêmio, uma referência de academia aqui na nossa cidade, o melhor e o maior medalhista de natação do Brasil, 16 anos de carreira, 4 medalhas olímpicas, 4 recordes mundiais quebrados, Gustavo Borges. Tudo bem? Bem-vindo, Gustavo, é um prazer te receber. Prazer estar aqui com vocês, Sete Lagoas. Já vim algumas vezes aqui, mas agora tô me sentindo mais em casa. Tomamos um cafezinho, já fizemos uma coisa e cumprimentando também. Prazer, seja bem-vindo a Prêmio. Gostou da estrutura da academia? Gostei. Muito legal. A gente estava conversando com os professores agora, visitando todo o estabelecimento aqui. Tá bem legal. A Prêmio que é exclusiva da sua metodologia de ensino de natação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o método Gustavo Borges. É um método que a gente já está há 20 anos trabalhando, né? O nosso lema é educar por meio da natação, então a gente transforma a vida das pessoas educando por meio da natação. Então você tem todo um desenvolvimento dentro do nosso processo pedagógico de 3 tipos de desenvolvimento que a gente faz: desenvolvimento cognitivo, motor e comportamental. Então, a hora que você junta esses 3 objetivos que a gente tem de desenvolvimento para os jovens, para as crianças, através de uma linha de trabalho, de desenvolvimento focado nos níveis, faixa etária, dentro da piscina e junto com os professores bem capacitados para fazer esse trabalho, a gente acaba tendo uma evolução muito maior do que um aprendizado aquático, mas do ser humano, que é o nosso grande objetivo. Você é um dos maiores campeões do Brasil em todos os sentidos. Eu acho que você foi uma das poucas pessoas que fez o Brasil chorar junto. Aquela sua primeira medalha de prata, que você ficou lá. Então você tem 4 medalhas olímpicas, em 4 Olimpíadas, 16 anos de carreira, que pouca gente sabe que você é um dos maiores ganhadores também dos Jogos Americanos, ganhou muito nos Estados Unidos. Mas eu queria saber antes, o que te levou para o esporte? O que me levou? Cara, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Ituverava, e tenho 2,3 metros de altura, né? Então já sou um moleque meio grande. Já nasci grande ali, né? Fui crescendo. Meus pais me colocaram em vários esportes quando eu estava lá em Ituverava. Fiz basquete, vôlei pela altura, né? Fiz tênis, fiz natação, fiz hipismo. Imagina o cavalo numa hora dessa, não ia dar muito certo. E aí, ao final das contas, a natação foi onde eu comecei a desenvolver um pouco mais. Então, aprendi a nadar com 5, com 8 para 9 anos, comecei a me organizar dentro do esporte. E o que me levou para a natação foi o interesse, né, a vontade que está ali, o incentivo dos pais, essa conexão, e a evolução que eu estava sentindo ao longo da minha vida, né? E a hora que o bicho pegou mesmo ali, começou a ficar sério, com 15, 16 anos, eu já estava, treinava mais, evoluía, né? Fazia mais objetivo, mais compromisso ali, mais treinamento, eu melhorava o tempo. Então começou a tudo se encaixar. E a hora que tudo se encaixou ali, comecei a ter os resultados, aí ficou fácil, né? Você dar o próximo passo. Agora, você fez carreira e essa carreira está passando de geração. Hoje nós temos o Luiz Gustavo, inclusive treina aqui em Minas Gerais. Eu queria abordar a questão da formação do caráter do esporte, porque é uma coisa que você está passando, inclusive, para os seus filhos. Né? Qual é a importância do esporte para a formação do caráter de um jovem? O esporte ele ajuda em vários elementos, né? Ele te ajuda a ser mais disciplinado, ter planejamento, a ser focado. Ele tem um desenho já, né? Ele forja a pessoa a seguir um certo caminho. Principalmente os que você já viu o resultado, você viu que muitas coisas aconteceram para ele chegar até aquele objetivo, né? E o meu filho, os dois filhos foram atletas de natação. Minha filha, ela parou muito cedo, né? Com 16 anos. Meu filho nadou até o ano passado, pelo Minas, inclusive, terminou a carreira aqui. E os ensinamentos do esporte, eles não são muito diferentes dos ensinamentos de uma família bem estruturada, né? Quando eu trago aqui os exemplos, eu faço muita palestra, muitos eventos corporativos, e um dos exemplos que eu dou é muito simples, né? Em relação ao que garantiu o meu sucesso, que é essa formação de caráter que tem a ver com a construção do resultado. E são 2 elementos que eu aprendi quando eu tinha 9, 10 anos de idade, não foi nem na minha vida de alto rendimento, não, que é o capricho e o comprometimento. Eu aprendi também com o esporte, mas foi com o vovô e com a vovó, com o papai e com a mamãe. Então era uma construção de família, onde capricha, faça bem feito, se comprometa com aquilo que você decidiu fazer, filho. Aí você vai para o próximo passo, você melhora a sua nota na escola, você melhora a sua natação. Com 20 anos de idade é a mesma coisa, na vida empreendedora a mesma coisa. Então você carrega isso para o resto da sua vida. Aí o esporte traz outros elementos, como a gente mencionou aqui, a disciplina, a força de vontade, dedicação, tem muitas palavras, força mental, né? Então tem muitas palavras que são importantíssimas no esportista, que ajuda na formação pessoal, na formação do trabalho também. Agora, todo esporte, pelo menos os atletas de alta performance, dão um grande valor à continuidade. E as pessoas que começam a nadar, principalmente agora na época do frio, costumam dar uma pausa. Qual a importância da continuidade para a natação e esse intervalo?
O frio é um negócio cultural que a gente tem, né? Você sabia que os maiores países que são consumidores de sorvete são países frios. É a Suíça, é o Canadá, é o norte dos Estados Unidos, né? Você tem países que são muito frios e ao mesmo tempo consomem mais sorvete. Aqui no Brasil, quando você pensa assim, quando que você vai consumir sorvete? No verão. Então você está mais pensando assim, em aspectos culturais. Quando você deixa de ter uma continuidade, você está parando de fazer uma atividade física que você poderia continuar, se for, no caso, um adulto. Você perde o condicionamento físico, né? Então é uma coisa que precisa desse trabalho no dia a dia. Em relação ao desenvolvimento motor e continuidade, isso é muito importante para crianças jovens, né? Melhora a sua alimentação, melhora sono, melhora a sua condição física também, o desenvolvimento motor cognitivo. Então, na hora que você interrompe por uma questão de frio, ou feriado, férias, você acaba tendo algumas coisas que poderiam dar uma sequência. Então, a sazonalidade ela interfere muito nas academias e escolas de natação no nosso mercado. Você imagina se, quando fizesse frio, você não fosse para a escola, por exemplo. É lógico que você tem um ambiente aquático, que tem a água e tem a grande preocupação, não é que está frio, né? Essa não é a grande objeção. A objeção é que os pais não querem que as crianças fiquem doentes. Só que a atividade física, ela fortalece o sistema imunológico. Se ela fortalece o sistema imunológico, você tem uma academia, uma unidade de negócio, como essa que a gente está aqui, na Premium, e que você está isolando o frio para o lado de fora, talvez o ambiente mais quente que você tem dentro da sua cidade é a própria academia, é o vestiário da sua academia e a piscina que você está nadando. Então ele é melhor do que ficar em casa. Tem um exemplo disso em casa, onde eu moro, que a minha casa é muito gelada. Eu saio de casa para ficar quente, não ficar em casa para poder me esquentar. Então tem algumas coisas que a gente tem de concepção que podem ser quebradas no argumento e os pais precisam entender que isso acontece. Agora, por que a natação? Fez hipismo, futebol, basquete? Cara, comecei a desenvolver, comecei a dar certo, bati a perna, cada enxadada achava 3 minhocas e aí ia pra cima, meu. E eu comecei, e o vôlei foi o último que eu deixei de fazer naquela época. Então eu fiz, com 14 anos, né? Então foi vôlei e natação. Com 14 eu deixei o vôlei e segui mais na natação. Mas foi acho que uma combinação de fatores. Mas aí conta a sua escolha. Aí eu te falo hoje, para quem está assistindo, por que fazer a natação? Por que fazer a natação? Baixo impacto. É um esporte gostoso de fazer, não tem idade para você praticar. Então acho que é um dos únicos esportes que você pode ir de 0 a 100. Então, por exemplo, futebol. Jogava futebol uma pelada, mas nossa, era difícil, machucava. Quanto mais velho você vai ficando, você precisa de menos impacto e a natação ela ajuda nesse sentido. Crianças de 6 meses, que outra atividade você consegue colocar uma criança de 6 meses? Atividade física, né? Você está lá com a mãe, lógico, tem toda a preocupação com o bebê. Então ela tem vários elementos de desenvolvimento que ajudam, né, a natação, e ela é uma atividade de 0 a 100, então é muito gostoso. Você tem, na parte de bebês, aquela ambientação, a relação do pai, da mãe junto com a criança, já no aperfeiçoamento, na iniciação. Você tem questões de segurança aquática muito grande, né, que faz parte, e depois o condicionamento é para a vida toda. Muito se fala também sobre as questões respiratórias, bronquite, asma, que a natação também ajuda bastante. Ela dilata é mais fácil você fazer atividade física para poder ter uma respiração melhor. Não que ela vai curar uma questão mais crônica, mas ela ajuda a você ter um desempenho um pouco melhor. Então, se alguém tem asma, tem bronquite, tem um acompanhamento médico e às vezes, né, indicam até a natação para que você possa ter esse benefício aí do esporte. Você acha que o esporte tem uma grande importância de inserção social? Tem. Ele tem. É lógico que o acesso você tem algumas características, né? Então, se você está num local privado, você tem um recurso financeiro para você entrar. Mas você tem muitas instituições, né, governamentais, município. Eu mesmo já treinei em piscinas que são do governo ou são do município, que fazem um trabalho espetacular. Então ele tem sim, e ele ajuda não só na questão do desenvolvimento das pessoas, né, socialmente falando, na construção, mas também na prática da saúde, né, que é uma combinação muito forte. Queria que você deixasse um recado para quem está começando agora no esporte, para quem ainda não começou, e para quem já tem uma idade avançada e acha que não pode começar. Cada um é uma mensagem. Não é? Mas é mesmo, para cada um é uma mensagem específica. Então, para você que é infantil, para você... Acho que a mensagem para todos, um pouco mais ampla, é que a gente precisa ser protagonista da nossa vida. Se você é um público mais jovem, os pais precisam estar envolvidos ali nesse incentivo, né? Mas seja protagonista da sua vida.
tenha uma visão daquilo que você gostaria de fazer, um objetivo a ser alcançado, né? Essa clareza ela é muito importante, e trabalhe com persistência, né? As vitórias que você tem ao longo da sua vida, elas podem ser pequenas e às vezes até imperceptíveis, mas a hora que você acumula, você olha para trás e então fica a dica aqui para todos: praticarem atividade física, sejam disciplinados nesse sentido, tenham uma rotina diária, que é a rotina que faz com que você tenha o fluxo e a cadência para fazer a atividade ou qualquer outra atividade, né, no caso, mas vamos para cima, cuidando da nossa saúde. E para fechar, a gente está na Academia Prêmio, que é exclusiva do Gustavo Borges, da metodologia. Eu queria que você desse um recado para os alunos da Prêmio que ainda não estão na piscina. Se você não está na piscina ainda, venha nadar com a gente. Metodologia Gustavo Borges, professores super bem preparados. Acabei de fazer uma reuniãozinha com os professores e essa é uma conexão muito boa, né? Você não adianta ter só a infraestrutura, que aqui é ótimo. Não adianta ter só a metodologia, que aqui também é ótimo, a gente sabe disso. Mas o que a gente precisa é da conexão humana e dos professores bem treinados para poder fazer o trabalho, ele fluir de uma maneira mais organizada. E aqui, do que eu vi aqui com o time, a gente tem ótimos professores para poder fazer esse trabalho junto com os alunos. Se você ainda não é aluno, vem nadar com a gente. Gustavo, obrigado. Te dizer, cara, que a gente tem muito orgulho de você. Obrigado, amigo. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, Gustavo. Hoje com o Gustavo Borges, aqui em Sete Lagoas. Gustavo, foi um prazer te conhecer, cara. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado, viu? Um abraço. Depois Valeu. eu te ensino a dar a virada lá na piscina. Vai. Beleza? Eu te ensino a entrevistar depois. Obrigado, velho. Valeu, viu?